Shalom, shalom, Luciana Assunção, canal De Volta a Jerusalém. E hoje vamos falar sobre um tema que está ligado porque essa geração é a geração mais pobre em conhecimento dos estudos bíblicos. Bom, para falar disso, eu preciso retornar um pouco na história e falar que desde o ano 98, depois do nascimento de Yeshua, né, de Jesus, houve um racha em que a igreja de Jerusalém sofreu. Ali, naquele período, Shimeon, né, que era Simeão, era primo de Yeshua, primo de Jesus. Ele tinha acabado de morrer e antes dele a igreja de Jerusalém estava com o irmão de Yeshua, que era Jacob, que a gente chama de Tiago. Né? De Tiago, quem assumiu foi Simeão. E quando Simeão morre ali, Inácio de Antioquia, ele põe em prática o seu plano de dividir a igreja. E a partir desse momento ele começou a separar, né? Antes eram chamados os nazarenos, né? Os discípulos de Yeshua, e a partir desse momento veio o seu nome cristão, que veio da origem do grego, né? Mas o que eu quero dizer é que a desvirtuar os ensinamentos de Yeshua é algo antigo, né? Ao longo de quase esses 2000 anos, houve sim já um desvio do ensino do que Yeshua tinha deixado. Porém, o que eu vou tratar aqui hoje é sobre o desvio que foi acontecido agora nessa época moderna, tá? Por quê? Em 1914, ali data da Primeira Guerra Mundial, as pessoas, né, que compunham a sociedade estiveram ali diante da guerra, né? Que as pessoas denominavam que era a guerra do imperialismo, né? Eram grandes potências que estavam brigando e esperava-se que as pessoas não tomassem partido na guerra, né? Porém, as pessoas quiseram sim defender os seus países e elas foram defender suas nações nas guerras, tá? Então, surgiu um filósofo húngaro chamado George Lucas. O filósofo George Lucas, ele estudou para poder entender por que a sociedade acabou tomando partido na guerra imperialista. O George Lucas era um filósofo da vertente comunista, né? Por isso ele esperava que o proletariado não tomasse partido na guerra imperialista. Como isso não aconteceu, George Lucas, ele lança a base do que nos dias de hoje nós estamos vendo os resultados. Que foi o quê? Ele chegou à seguinte conclusão. Ele falou que o motivo por qual as pessoas ainda estavam tomando partido em defender suas nações era devido aos 2000 anos de cultura judaica cristã. Ele pensou o seguinte: as pessoas nascem imergidas dentro da cultura judaica cristã, da sua religião, e para que a ideia do comunismo que o George Lucas defendia progredisse, ele precisava lançar bases para destruir a cultura e a religião judaica cristã. Dito isso, na sua sequência, veio o fundador lá do Partido Comunista, que era um filósofo também, chamado Antônio Gramsci. E Gramsci, ali na década de 30, ele passa a escrever os livros dos Cáceres. Era uma série que ele escreveu porque era um período que ele ficou preso, por isso chamou livro do Cáceres, né? E nesse livro ele começou a colocar suas ideias. Dentre elas era que a forma de entrar sorrateiramente nas igrejas, sem que as pessoas percebessem, para destruir esses fundamentos judaicos cristãos. Na outra ponta dessa vertente, havia também um grupo de intelectuais que era chamado ali a Escola de Frankfurt, que era na Alemanha, e um bilionário argentino
ele financiou esse grupo e esse grupo também lançou as bases para que se destruísse a cultura judaica cristã. Tá? Eles entraram também na educação, eles entraram também nas grandes mídias, mas um dos pilares que eles também entraram para destruir foi a igreja e os seus ensinamentos. Tá? Então, dito isso, os dias atuais, onde a gente vê uma geração fraca de conhecimento, né? Uma geração que não tem bases, uma geração que, se você perguntar, me dê 10 motivos para acreditar que Yeshua é o Messias, me prova na Bíblia que ele cumpriu 10 profecias, elas não vão saber apontar 10 profecias que provam que Yeshua é o Mashiach. É por isso que muitas pessoas estão se perdendo, porque não tem raízes, entendeu? Então, qualquer argumentação básica já destrói aquilo que ela crê e muitos acabam até se desviando desse caminho. Da mesma forma, a gente acompanhou ao longo desses anos o crescimento da teologia da prosperidade, e dentre outras teologias, onde o homem passa a ser o centro e o eterno passa a ser o coadjuvante, apenas um cumpridor de ordem. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir eu determino, entendeu? Eu decreto. Não mais o eterno decreta nada, mas não mais o eterno determina nada, mas o homem tomou o lugar do eterno e o eterno foi colocado de lado. Esses ensinamentos vieram para poder realmente destruir o que eles queriam. Tá? Então, assim, pensadores modernos, ali de 1914, eles articularam para poder essa geração ela ser uma geração pobre de conhecimento judaico, porque assim fica mais fácil destruir a religião. Você pode ver que há um fenômeno chamado de os desigrejados, são pessoas que não querem mais estar dentro da igreja porque não vê mais lógica, não vê mais base para isso. E essas pessoas estão buscando meios para poder ainda ter um conhecimento. De outro lado, tem pessoas que estão perdidas ali nas igrejas, né, acreditando em coisas que não tem nada a ver com os ensinamentos que Yeshua deixou. Muitos líderes, na verdade, são frutos dessa destruição, porque eles mesmos não têm base. Lógico, não estou falando de todos, mas de alguns. E a solução para isso é o quê? É retornar aos estudos aprofundados, é conhecer a história, é buscar a história da igreja, a história da forma correta, é saber. É aquilo que eu sempre falo. Existe um livro chamado Pirkei Avot, onde ele fala que você tem que ter alguém para te orientar, para você constituir alguém que oriente você. Que você faça da sua casa um local de encontro de pessoas sábias. Por quê? Porque pessoas que têm conhecimento aprofundado, e aqui eu falo de conhecimento aprofundado, conhecimento que dão bases, que montam a estrutura. Né? O próprio Yeshua falava que uma casa não era construída pelo telhado, mas sim pelo seu alicerce. Tá, ok? Então a solução para isso é buscar pessoas que conhecem, pessoas que têm conhecimento que pode lhe direcionar. Tá, ok? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.